Olá, pessoal! Voltamos para mais uma aula de Libras. Nessa unidade, trataremos de alguns assuntos relacionados a substantivos, adjetivos, pronomes e verbos na Libras. Eu vou dividir as nossas videoaulas por temas, assim ficará mais fácil para você assistir a todas e não se cansar, ok? Bom, o nosso primeiro tema de discussão será sobre substantivos. Vamos começar relembrando o que são substantivos? Os substantivos são uma das classes de palavras que nomeiam seres animados, como pessoas e animais, e inanimados, como objetos, lugares, estados, ações, qualidades, etc. Pode-se interpretar, por meio desse significado, que os substantivos são partes fundamentais de um texto. Eles podem variar em gênero, feminino e masculino, grau, aumentativo e diminutivo, e número, plural e singular, e assume o papel de núcleo das funções sintáticas. Relembrando também que os substantivos podem ser classificados em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. No nosso material didático disponibilizado na sala, tem todos os conceitos e alguns exemplos das classificações dos substantivos. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem consultar o material. Assim podem relembrar o que já aprenderam em aulas de português. Certo? Então, agora que já relembramos o que são substantivos, vamos aprender sobre os substantivos na Libras. Uma observação importante. Na Libras, os substantivos, adjetivos e pronomes não flexionam gênero. Mas vocês podem estar se perguntando assim, mas como que eu faço se eu quero dizer que tem uma gata? Ou que meu cachorro é bravo? Ou que minha filha é inteligente? Como faço para deixar claro que estou falando é da minha irmã e não do meu irmão? Então, em caso de seres animados, a marcação do sexo, do gênero, se dá pela sinalização de homem e de mulher, seguido do sinal principal, tanto para pessoas como para animais, tá? Um exemplo para ficar claro: gata, gato, cachorro, cachorra, tia, tio, avô, avó. Entenderam? E é bom lembrar também que essas frases, quando elas estão escritas, elas também não são designadas gênero masculino e feminino. A palavra será marcada por um arroba, ok? Então, quando lerem alguma palavra que estiver escrito dessa forma, é porque aí não está marcado o gênero, certo? Os substantivos e adjetivos também podem variar de grau aumentativo e diminutivo. As expressões faciais gramaticais fazem parte do conjunto de marcações não manuais e acompanham determinadas estruturas. Vocês estão lembrados que as marcações não manuais são aquelas que são indicadas através das expressões faciais e corporais? Então, em Libras, quando sinalizamos que algo é grande, pequeno ou muito pequeno,
utilizamos os marcadores não manuais. Por exemplo, grau de intensidade. Bom, agora que vocês viram como são os marcadores de intensidade na língua de sinais, então vamos aprender alguns exemplos de substantivos na Libras. Vocês se lembram do conceito de substantivo comum, né? Esses são os que nomeiam seres de uma mesma espécie, certo? Então vejamos alguns exemplos de substantivos comuns. Entenderam? Agora os substantivos próprios. Substantivos próprios são aqueles que dão nome às pessoas, estado, país, continente, entre outros. Por exemplo, então, na Libras, os substantivos próprios, como nome de pessoa, independe da grafia da língua portuguesa. Ela vai variar de acordo com o sinal pessoal. Lembre-se que já discutimos isso em outras aulas, né? É o sinal da pessoa, né? Que vai ser o nome dela. E isso aí independe de como é escrita desse nome. Agora, para relembrar, substantivos simples são aqueles que possuem uma única palavra. Por exemplo, já os substantivos compostos possuem uma palavra ou a junção de dois radicais, como, por exemplo, da língua portuguesa, as palavras arco-íris, peixe-espada, sexta-feira. Mas na Libras, a gente chama de sinais compostos aqueles que utilizam de dois sinais para formar um único objeto ou ser. Por exemplo, o sinal de mamãe é a junção do sinal de mulher mais o sinal de bênção. O sinal de açougue é o sinal de casa mais a junção do sinal de carne. Açougue. O sinal de escola é a junção do sinal de casa mais o sinal de estudar, escola. Entenderam? Então, na língua de sinais, os substantivos compostos é aqueles que têm a junção de dois ou mais sinais, ok?
Os substantivos concretos são formados pelas palavras que dão nome aos objetos e seres reais, que independem da existência de outros, são chamados de substantivos concretos. Lembra disso, né? Nas aulas de português. Bom, alguns exemplos de substantivos concretos na Libras. Bom, agora relembrando o que são substantivos abstratos. São aqueles substantivos, né, aquelas palavras que indicam sentimentos, sensações, emoções ou estado. Por exemplo, outras duas classificações dos substantivos são substantivo primitivo e substantivo derivado. Os primitivos são aquelas palavras que originam outras palavras. Estão lembrados? Essas novas palavras formadas são chamados de substantivos derivados. Por exemplo, casa origina casarão. Portanto, casa é um substantivo primitivo e casarão é um substantivo derivado, né? A palavra folha dá origem à folhagem. Então, folha é primitivo e folhagem é derivado. Estão lembrando? Então, agora veja alguns exemplos em Libras. Então, o substantivo derivado, assim como o verbo em Libras, será marcado pela repetição do sinal, tá? Então, por exemplo, se eu coloco livro, livraria, né? Árvore, arvoredo. Agora vamos relembrar sobre substantivos coletivos. Vocês estão lembrados? O que são substantivos coletivos? São aqueles substantivos que indicam um conjunto de seres da mesma espécie ou coisa, certo? Bom, alguns exemplos aí de substantivo coletivo. Bando. Grupo de pássaros. Ou então, boiada. Burricada. Entenderam? Estão vendo como é fácil identificar os substantivos na Libras? Em nossa sala, eu vou deixar lá à disposição de vocês alguns glossários com sinais de substantivos para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre substantivo também em língua de sinais, ok? Então, abraço e até a próxima!